Gente, um lugar que a igreja tem passado muitas dificuldades, né? Por incrível que pareça, na Bolívia, né? Vocês sabem que o Evo Morales lá, ele é de origem, a gente chama de indígena, né? Mas ele é dos povos chamados pré-colombianos e tudo. E ele andou questionando muito o cristianismo. E olha que interessante aqui o que ele fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca a matéria aí sobre o Evo Morales, presidente da Bolívia. Ele fala que Jesus Cristo foi o primeiro socialista do mundo. Ele está ali com o Papa Francisco, né? E ele afirmou, né? E é interessante, ele criticou muito o cristianismo, querendo até fechar igrejas lá na Bolívia. Aí depois, quando foi visitar o Papa, já começa a tentar dourar a pílula. Agora, cá para nós, ele está achando que elogiou Jesus, mas gente, sinceramente, Jesus não foi socialista, não, cara. A não ser que o Evo Morales entenda outra coisa de socialismo. Porque... Justamente, depende do que ele não é? quer colocar dentro dessa palavra socialismo. Né? Porque Jesus veio justamente para quebrar, eu creio, um socialismo religioso. Né? Ele fez tudo o oposto. Por isso que eles falaram, tem que matar esse cara. Porque tem muita gente que acha que socialismo é igual justiça social. Né? Porque também tem uma questão da esquerda, né? Eu vou juntar os conceitos aqui, né? O marxismo, o socialismo, né? Os movimentos de esquerda acham que detêm o monopólio da justiça social, que só quem quer justiça social, só quem quer ajudar os mais necessitados é a esquerda. Isso é um mito. É um mito. Isso é um mito. Um verdadeiro mito. Né? Nós vimos isso 17 anos no Brasil. 13, mas você está contando mais os 4 do tema, mais os 2 do tema, né? Mais ou menos. Bom, mas o fato é que Jesus socialista, olha o socialismo. O socialismo é Estado acima de tudo. Né? O socialismo prega o quê? Que o Estado máximo. Jesus não estava discutindo nunca discutiu essa questão de Estado. Jesus discutiu o cristianismo, espiritualidade, né? Exatamente. O socialismo é antifamília patriarcal, ele é antifamília. Jesus não é antifamília. E o socialismo prega o quê? O fim da religião, mas entenda, o fim da fé. O fim que Deus, a religião é o ópio do povo, diz o socialismo. Cara, o Evo Morales, ou ele não entende de cristianismo, ou ele não entende de socialismo. Ou ele entende dos dois. Né? Não entende dos dois. Com certeza, senão o país não estaria do jeito que está. A Bolívia Porque não a está bem, Bolívia não, já né? teve um avivamento fantástico na década de 80, né, onde se matava 24 pessoas por dia no crime por causa da droga, e houve um avivamento na Bolívia de oração. Um pastor teve uma visão, vamos orar. E eles começaram a orar, vigília de 24 horas, e quando os soldados chegavam para ver a igreja estava pegando fogo, e eles saíam correndo e iam embora, e teve uma reviravolta, onde os policiais depois davam testemunho que a ocorrência era 24 horas de ocorrência, agora é 2, 3 por semana. Né? Então, teve um momento de avivamento ali, onde o cristianismo entrou de verdade, né? Fez a diferença, mas agora está aí nessa lástima de novo, né? Infelizmente. Você entende que Jesus, ele... como é que eu posso dizer? Porque muitos tentam pegar Jesus na perspectiva da justiça social, a própria questão da missão integral, né? Pega o Jesus revolucionário. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver Jesus esse revolucionário social. Sinceramente, eu não entendo que foi essa a pegada dele, assim. Jesus, ele veio trazer um estilo de vida. E um estilo de vida, uma vida espiritual, uma vida de comunhão com o Pai, através dele, através do Espírito Santo. E nesse estilo de vida, com certeza, está lá na Bíblia, né? Ele vai falar da questão social. Né? Aquele que fosse me visitar, aquele que fosse me ver no hospital, né? Aquele que estive doente fosse me visitar, aquele que estive preso. Né? Então, ele dá ênfase a isso, porque isso faz parte de um caráter cristão. Mas isso não é socialismo. Isso faz parte resultado de um caráter vida cristã. Vida cristã. Né? Então, os socialistas, eles querem pegar esse viés da igreja, inclusive até da igreja primitiva, né, que eles viviam tudo em comum. Está lá, né, em Atos, capítulo 2, versículo 42, e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, estavam unanimemente no templo, partindo pão em casa, né? Havia tudo em comum entre eles, e vão dizer, está vendo? Ó, comunismo, socialismo, mas não é verdade. Né? Primeiro que Karl Marx
começa isso depois, quem que estuda realmente o socialismo a fundo vai ver que é isso mesmo que você estava falando aí. São dois opostos, né? São Extremos, duas né? vertentes. Então, Jesus estava falando da questão espiritual, que, com certeza, nesse caráter espiritual, vai refletir Na no sociedade, trabalho com social. Né? Isso aí, até o Darcy Ribeiro, que era um ateu, o cara apoiava a teologia no Brasil porque ele entendia, olha só, e o cara era ateu, porque ele entendia, poxa, o cara quando ele é um teólogo, aí ele estava falando ali do padre, do pastor, aquela pessoa que está fazendo o trabalho da teologia, ele está cooperando, ele está ajudando a sociedade, porque esse é o caráter da vida espiritual do cristão, né? De poder ser melhor. Sim, servir. Né? Eu vejo que o papel primordial de Cristo foi trazer uma nova ideia, um novo estilo de vida, de descobrir qual é o seu propósito de vida. Eu acho que é a máxima do ser humano. Agora, olha que interessante, que eu sempre falo isso. Você pega um camarada lá na Suíça, um pobre da Suíça, um pobre da Holanda, um pobre da Inglaterra, fala para ele se ele quer ir lá para um país socialista. Não quer. Aí a gente pega lá a Suíça, que é o cofre do mundo. É um país protestante. A Suécia, que o serviço público é top em país protestante. Então você vê assim que não tem nada a ver, né? Porque não estou querendo defender também o capitalismo, né? nem puxar para um lado nem para o outro, não. Mas o cristianismo ele traz um benefício à sociedade. E tem todo um contexto teológico para a gente ver isso na sociologia, né? Como que a teologia ela contribui para a sociedade, ela contribui. O bem-estar comum. Então, se é uma teologia cristã, protestante, é de um jeito. Se é uma teologia, com todo respeito aos católicos, jesuíta, como foi o nosso caso, colonizado pelos jesuítas, nós vimos como é que o Brasil tem sido desde então. Se é uma teologia de uma outra, ou de várias religiões, como é na Índia, por exemplo, que os caras passam fome, porque não pode comer um pássaro, não pode comer um boi, porque ele é um deus. Então, viu só como é que a teologia, a forma de encarar a espiritualidade, ela influencia na sociedade. E o cara lá tem tudo para poder saciar a fome, mas não sacia por quê? Porque a teologia dele ensina que ele não pode comer porque aquilo é um deus. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco, mas eu queria deixar uma provocação para vocês aqui, para a gente conversar no segundo bloco. Porque a gente falou do Evo Morales, né? Que tá, óbvio, o Evo Morales faz parte aí do Foro de São Paulo, criado pelo Lula, né? E os outros presidentes da América Latina, que quiseram fazer uma grande União Soviética aqui, né? Mas o socialismo tem uma questão que eu queria que vocês conversassem comigo depois do intervalo. Eu desconheço, eu não consigo lembrar de um movimento migratório de países capitalistas, pessoas de países capitalistas para países socialistas. Eu não consigo lembrar. Mas ao contrário, tem até correndo risco de vida para ser comido de peixe. Por que isso acontece, né? Vamos conversar sobre isso depois do intervalo, tá joia? Okay. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o bate-papo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.